Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula, né? Aqui hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre as actions, né? Eu falei que ia passar algumas ferramentas para vocês para a gente, né, fazer esse encerramento do Photoshop, né? E essa é uma ferramenta que é bastante útil, né, para automatizar alguns processos aqui dentro do Photoshop, né? Ela fica aqui no menu do lado direito aqui, né, onde tem outras abas aqui de ferramentas. E se não estiver aparecendo para vocês aqui, ó, esse símbolozinho aqui de play aqui, ó, é só vir aqui em Windows e habilitar ela aqui, Actions, tá? Ou Alt F9 aqui, vocês conseguem fazer isso também. E ela vai aparecer aqui para vocês, tá? O que a gente vai fazer aqui, eu deixei aberto essa imagem. A Action, o que ela vai fazer? Ela vai pegar as etapas, né, o processo de criação, ou um efeito, ou no caso aqui a gente fez esse post, e ela vai replicar isso em outras imagens, tá? Sem que vocês tenham que ficar fazendo manualmente. Então ela automatiza, né, esse processo. Né? No caso aqui da imagem que eu estou trabalhando, né, que eu trouxe para vocês, a gente tem aqui a imagem que seria, né, a imagem original aqui aberta, né? Eu coloquei um layer com uma cor preta com uma opacidade aqui de 55. Depois eu coloquei uma moldura e o logo. Tá? Esses arquivos eu salvei todos numa pasta e eu vou disponibilizar eles para vocês lá no Classroom, tá? Para quem quiser treinar, né, praticar com esses arquivos e depois também poder praticar com os próprios arquivos aí, né? Então aqui eu simulei como se fosse fazer uma postagem, né, para o Facebook, para o Instagram. E essa action ela serve para fazer esse tipo de processo que eu mostrei aqui para vocês, né? E também serve para fazer, por exemplo, conversão de arquivo colorido para preto e branco, quando vocês têm uma série de imagens que vão receber o mesmo tipo de tratamento de níveis, ajuste de cores e tudo mais. Vocês podem fazer esses ajustes todos, né, numa action e depois só replicar isso nas outras imagens. Na verdade, tudo que vocês fazem dentro do Photoshop pode virar uma action, tá? Nada mais é do que ele grava a sua atividade, né, o seu processo dentro do arquivo, né? E ele armazena as etapas, tá? Eu vou abrir aqui para vocês verem. Por exemplo, aqui eu criei já uma pasta de modelo, eu vou fazer outra para a gente praticar. Mas aqui eu criei alguns modelos de action. Então, nesse menu aqui, ó, vocês clicando aqui, ele tem umas pastinhas, né, com algumas, nessa versão a 21, ela tem algumas actions já pré-definidas aqui, tá? E é quase igual esse menu de layers aqui, nossa, tá? Tem a pasta, eu coloquei recursos computacionais do Nesp aqui, e aí você pode nomear cada action. Eu coloquei aqui modelo, porque a gente está fazendo na aula, mas, por exemplo, se vocês vão fazer uma action de redimensionar uma imagem, vocês podem nomear aqui action redimensionar, né? Action, pode colocar aqui uma action para, por exemplo, preto e branco, né? Tons de cinza, com o que vocês estão fazendo para não ficar perdido aqui também. Né? E aqui, sei lá, salvar a pasta aqui com o trabalho que vocês estão fazendo, né? Para ficar organizado. Por quê? Porque aqui vocês conseguem também, ó, nesse menuzinho com os quadradinhos com os tracinhos aqui, ó, vocês conseguem carregar essas actions, por exemplo. Então eu consigo salvar uma action e mandar para alguém. Alguém baixa esse arquivinho e abre aqui e consegue utilizar. Então tem essa facilidade. Mas voltando aqui aos processos, né, como que ela faz? Aqui, ó, eu gravei esse processo aqui. Então, tecnicamente, o que eu fiz? Eu criei um novo layer, né, que foi esse layer 1,
eu apliquei o preenchimento, né, o G, o baldinho de tinta em preto. Depois eu ajustei esse layer, né, que foi o que? Esse set current layer aqui, eu coloquei a opacidade, 55. Depois eu fiz um place que eu inseri a moldura, outro place que eu inseri o logo. Esse Move Current Layer foi quando eu abro esse logo aqui, ele abre centralizado, então eu desloquei ele aqui. Ele gravou esse movimento e aqui eu dei até um comando de salvar. Então, se eu aplicar essa action em uma outra imagem, ele vai fazer todos esses processos aqui e no final ele abre uma caixinha para eu colocar o nome do arquivo e salvar o meu arquivo. E eu não preciso ficar fazendo isso daqui toda vez que eu, né, se for o mesmo layout, o mesmo tamanho de imagem, eu não preciso ficar fazendo manualmente, é só vir aqui e dar play aqui, tá? Então basicamente é isso que a gente vai ver na aula de hoje. E também a gente vai ver um outro processo, né, só para já adiantar para vocês, né, resumir o que a gente vai, as ferramentas a gente vai ver sobre Action. E a gente vai ver uma outra ferramenta aqui, que é essa ferramenta que vocês vão encontrar aqui em File, né, Automate aqui, né, automatizar. E essa ferramenta aqui, Batch. O que acontece? Essa ferramenta vocês conseguem, por exemplo, numa situação que vocês tenham, né, por exemplo, um álbum de fotos e vocês têm que converter 100 fotos, vai que está nesse álbum, nessa pasta, para tons de cinza. Nessa ferramenta aqui, com essa ferramenta, vocês conseguem, né, pegar a pasta onde está salva essas fotos, vocês criam uma pasta onde vão ser colocados, né, salvos os arquivos finais, e vocês executam, por exemplo, a action ali, e ele vai pegar todas essas fotos, vai transformar todas para tons de cinza e vai salvar nessa outra pasta, tá? Sozinho, automatizado aqui, vocês não vão mexer em nada, vocês só vão abrir essa ferramenta aqui, o Batch aqui, dá OK, e ele faz tudo sozinho para vocês. Se der algum erro, ele avisa. Então, assim, a gente ganha muito tempo com esses dois recursos, o Action combinado aqui com o Batch aqui, que ele funciona só com as actions, né? Você depende de uma action criada aqui, ele abre lá, tá? Parece meio confuso assim falando, mas quando a gente for fazer aqui, vocês vão ver que não é tão complicado. É igual criar o brush, né? Parece que é difícil, mas o processo em si é simples. Então aqui eu vou fazer esse processo, eu vou criar essa action aqui. Aqui eu abri um arquivo, né, com o tamanho aqui de 1600 por 1600. Aqui eu coloquei com 250 dpi. Como eu tinha falado para vocês na aula passada de salvar para internet, né, para redes sociais, eu estou fazendo aqui um arquivo com um tamanho maior do que seria o 72 para, né, poder utilizar em outros lugares também. Se eu for usar para internet, eu vou lá no Save for Web e reduzo ele lá, redimensiono, ele vai salvar para mim em 72 dpi. Então aqui, gente, vocês vão ver que eu não vou inserir imagem nenhuma aqui. Eu vou fazer somente aquelas etapas aqui de inserir o fundo, moldura e logo, tá? Por quê? Porque a imagem, depois eu vou abrir ela e eu vou executar esses comandos na imagem, tá? Então eu não preciso inserir, gravar eu inserindo uma imagem aqui. Se eu for executar essa action depois, ele vai executar toda a imagem que eu abri, ele vai abrir por cima essa imagem aqui, ele vai gravar esse passo de abrir essa imagem aqui das montanhas e fazer todo o processo. Toda imagem vai acabar ficando igual a essa, e não é essa a intenção, né? Eu quero que imagens diferentes tenham esse tipo de acabamento que eu coloquei aqui, tá? Então, o primeiro passo que eu fiz, né, aqui, ó, vocês vão abrir esse menu nessa a ferramenta aqui, o Action. Eu vou criar aqui, ó, nessa pastinha, eu consigo criar um novo set aqui, que eles chamam, que é uma nova pasta para organizar novas actions. Então aqui eu vou colocar aqui RC Unesp 2, para ficar diferente daquele que eu já tinha criado para fazer uns testes aqui. Ele abriu aqui. Eu não tenho nenhuma action ainda dentro da pasta.
Aí para criar a action em si, eu venho nesse maisinho aqui. O menu é muito similar a esse do layer, tá? E aqui ele vai mostrar pra gente esse aqui, New Action, tá? Essa New Action, vocês vão nomear aqui, ó. Eu posso colocar aqui, vou colocar aqui, ó, modelo 01, tá? Aqui esse set, ele vai pedir em que pasta eu quero salvar. Como eu criei esse RC Unesp 2, eu podia salvar nessa RC Unesp, na default, ou em outras, tá? Eu tenho aqui. E essa function aqui seria um atalho, tá? Que eu posso setar para essa action. Eu não vou colocar atalho aqui nem nada. E aqui nesse menu de cor, ela fica igual o layer quando eu coloco cor aqui. Ele fica coloridinho aqui, mas não tem muita função pra gente aqui, né? Só mais estético de organizar aqui, né? Se você tem várias actions. Mas pra gente tá ok. Agora, como que a gente cria essa action? Aqui tem o botão de record, aqui que é pra gente começar a gravar. Então vocês vão ver aqui, ó, no menu, a gente tem um play, a gente tem o círculo aqui que seria, né, do record aqui, e o stop, né, o quadradinho. Então quando a gente clicar aqui, ó, gravar, ele vai ficar com o círculo vermelho, quer dizer, ele está gravando tudo que a gente está fazendo, não gravando a seta do mouse mexendo, não, mas toda ação nossa em aplicar ferramentas e tudo mais, criar layer, tudo que a gente criar aqui, ele vai gravar. Tá? A hora que a gente terminar de fazer o processo, a gente vem aqui no stop para ele parar de gravar, que quer dizer que a gente encerrou, né, essa action. E depois para aplicar a action, a gente vai abrir esse mesmo menu e apertar o play, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos aqui começar, né, com o nosso processo aqui, né, e certificar que ele está aqui agora, né, ele está gravando aqui, tá? Então, a primeira etapa que a gente vai fazer vai ser adicionar aqui um novo layer, né? Aqui a gente vem no botão de adicionar layer, aqui no canto inferior direito da tela. Agora a gente vai vir aqui com balde de tinta, o G, né? A gente vai colocar aqui a cor preta, clicar aqui na imagem. Em opacidade aqui a gente vai por 55%. Vocês percebam que ele está gravando todos os passos nossos aqui, né? Tudo que a gente está executando aqui, ele está gravando aqui, tá? Agora a gente vai vir em File aqui, ó, Place, né? Inserir. E a gente vem aqui, ó, em Moldura. Então, Place aqui, ok? E eu vou colocar o logo agora, tá? Place, o logo, tá? Eu vou dar um Enter para confirmar. Agora eu vou apertar V, Move To, né? E eu vou colocar esse logo, posicionar ele aqui no canto da imagem, no meu caso aqui, tá? Então, tá tudo setado aqui. Vocês vão ver que eu apertei o B do brush para tirar a caixinha de Transform Control aqui, ele apareceu aqui, mas depois a gente vai deletar, tá? A gente consegue deletar aqui, né? A gente vai ver que dá para depois editar essa parte aqui. E agora, como último passo, a gente vai dar um Ctrl Shift S, que é o Save As, e eu vou salvar aqui como postagem 01 aqui em PNG. Já tem um arquivo com esse nome aqui que eu salvei antes para fazer teste, mas vamos salvar por cima dele. Ok. Beleza, gente. Aqui a gente salvou. Aqui agora a gente pode apertar aqui, né, o stop aqui, ó, para parar de gravar. A nossa action está concluída. Aqui esse Select Brush que eu falei para vocês, é só clicar nele, ó, e vir aqui na latinha de lixo aqui. Delete. Sim, deletar. Ok. E a nossa action está aqui. Está pronta, tá? Agora a gente vai pegar e vai testar essa action em algumas imagens aqui, nas imagens que eu tenho separado aqui. Então eu vou abrir elas aqui, ó,
essas imagens aqui. Open. Beleza. Aí, abrindo as imagens, a gente vai pegar e vai testar aqui, né? Então, essa primeira imagem, a gente seleciona aqui ó, na caixinha aqui da Action o modelo 01, que é a Action que a gente criou, e Play. Tá? Né? E vocês vão ver que ele vai vir aqui, ó. Se eu abrir aqui a minha pasta de imagens, ele vai vir aqui, abrir aqui, Action. E ele vai criar aqui uma imagem com o mesmo nome e tal, salvo aonde eu tinha salvo aquela anterior, tá? Então, vocês vão ver que a gente vai ter aqui um problema, que é toda vez que eu clicar aqui e executar essa action aqui, por exemplo, em outra imagem aqui, é bacana, ele automatiza, mas se eu fizer o play aqui, ó, tá? Ele vai pegar e vai salvar aqui, ó, na mesma no mesmo lugar. Ele vai salvar por cima aqui, ó, postagem 01. Tá? Então, toda vez que eu fizer esse processo, ele vai salvar aqui com o mesmo nome. Então, uma das soluções para a gente evitar esse tipo de problema seria, no caso, vir aqui e deletar essa última etapa de salvar. Tá? Eu não vou fazer isso porque depois, quando a gente for automatizar, vai dar problema. Mas se vocês forem, vamos supor que vocês tivessem só 6 imagens para fazer, e vou fazer uma por uma, é só tirar, deletar aqui o salvar, e aí vocês pegam e podem salvar manualmente. Ele vai aplicar o efeito, só que ele não vai salvar a imagem. Vocês podem salvar uma a uma, tá? Então, tem a vantagem, sim, mas também tem essa desvantagem, né? De fazer esse processo automatizado aqui pelas actions, tá? Vocês tecnicamente teriam que salvar imagem por imagem, senão ele vai pegar, vir aqui e vai salvar com esse modelo aqui, postagem 1 lá na pasta, e ele vai ficar sempre salvando uma imagem em cima da outra. Tá? Se eu vir aqui, ó, e play aqui, ó, com a action selecionada, ele vai fazer o mesmo processo e vai salvar aqui postagem 01, aquela imagem em cima da outra que a gente já tinha salvo. Né? Tem um jeito que a gente vai aprender aqui para automatizar esse processo e evitar que isso aconteça, né? Mas antes disso, vamos treinar aqui e praticar mais uma action, criar mais uma action, né? De transformação em tons de cinza, para vocês verem que não é só esses passos aqui de criar, né, a moldura e tal. Vocês conseguem fazer isso com, por exemplo, correção de cor também e tudo mais. Então, para fazer esse processo, o que a gente vai fazer aqui é criar aqui, ou a gente vai criar uma nova action, tons de cinza. Então, vamos aqui, ó, deixa eu deletar essas imagens aqui, para a gente não ficar confuso. Eu vou deixar só esse modelo aqui aberto ainda aqui, tá? Eu vou abrir um novo arquivo, criar esse arquivo. Eu vou inserir uma imagem aqui para eu ver o padrão, né? Para eu ter uma noção dos parâmetros que eu vou colocar aqui de conversão em tons de cinza e alguns ajustes. Mas qual que é o segredo, gente? Eu não vou gravar ele inserindo a imagem aqui. Eu vou gravar só o processo. Então aqui, ó, a gente pode vir aqui em Place, aqui, ó, File Place. Eu vou usar essa imagem aqui, a primeira. Enter, né? Ele agora setou a imagem aqui. E a partir daqui eu vou criar minha action. Então eu vou vir aqui, ó, no quadradinho com mais aqui, abro a janela de action aqui no play aqui. Beleza.
Agora aqui a gente vai colocar um nome aqui, tons de cinza. E vai colocar para record, aqui, gravar. Aqui vai ficar com o círculo vermelho, está gravando todas as alterações que a gente fizer. E o primeiro passo que a gente vai fazer vai vir em imagem, ajuste não, em modo, grayscale. Eu não vou querer que ele flatten, seria ele unir os layers aqui, eu não quero isso. E ele vai falar de rasterizar porque é um objeto inteligente, tá, gente? Então, mas eu não preciso rasterizar agora, os efeitos que eu vou aplicar, eles aplicam em objeto inteligente, então eu não vou rasterizar. E ele pede se eu quero descartar as informações de cor. Ok, quero descartar. E agora eu vou fazer um outro ajuste aqui, ó, de níveis, levels aqui, para dar um pouco mais de contraste o preto e o branco aqui na imagem. Intensificar um pouquinho aqui. O branco não dá para mexer muito que já está estourando aqui, ó. Mas dá para a gente ajustar aqui. Ok. Então eu fiz a conversão que ele gravou aqui e o ajuste de níveis, certo? E aí aqui eu posso também pegar e colocar Ctrl Shift S e colocar aqui como PNG nessa pasta que eu criei aqui de Actions. E eu vou colocar aqui, ó, tons de cinza 01, por exemplo. Salvar, ok. Eu gravei ele salvando também, tá? Então aqui eu fiz todos os passos. Stop. Beleza, eu criei a minha action. Agora, o que eu vou fazer é abrir as imagens que a gente tem aqui e testar essa action aqui. Eu vou abrir só duas, gente, porque, né, só pra gente ver como funciona. Então aqui, ó, vou selecionar, tem duas aqui, eu vou selecionar o tom de cinza, não o modelo 01, e eu vou dar o play aqui. Ele fez o mesmo ajuste que eu tenho de cor aqui, nessa imagem, né, e ele salvou em tons de cinza 01 aqui em cima da que eu tinha, com aquele problema que eu tô falando para vocês, que eu vou mostrar como resolver isso, tá? E toda imagem que eu fizer, ele vai aplicar, essa daqui ó, também, ó, tons de cinza, ele vai aplicar a mesma configuração de cor e vai salvar aqui tons de cinza também por cima. Mas o importante aqui, gente, é vocês perceberem que eu consigo fazer actions para criar um layout de uma postagem, eu consigo fazer actions para ajustar a cor de uma imagem. Então, todo o processo aqui dentro do Photoshop eu consigo transformar em action. Né? Eu posso, por exemplo, um redimensionamento de imagem, transformar em action também. Então, todo o processo aqui dentro do Photoshop, né, eu consigo transformar esse processo em uma action para ajudar a gente, né, no dia a dia aí das atividades, principalmente se for uma atividade que exija uma repetição muito grande e a gente vai perder muito tempo, então isso daqui ajuda a gente a poupar bastante tempo, né? Se a gente tivesse aqui, né, do jeito que eu vou mostrar para vocês de automatizar, vocês vão ver que se a gente tiver 100 imagens para transformar em preto e branco e corrigir, eu consigo, com um clique, corrigir essas 100 imagens e ele salvar certinho para a gente nas pastas, que é o que a gente vai ver agora, tá? Eu só antes aqui, na minha pasta, eu criei uma pasta postagens aqui, que eram os testes que eu tinha, eu vou deletar. E aqui eu vou criar uma outra pasta, aqui no folder, eu vou criar uma outra pasta escrito tons de cinza aqui, só para a gente ter. É importante agora para esse passo, gente, vocês terem uma pasta com as imagens e outra pasta de destino, onde vocês vão salvar, né, as imagens com essas actions, tá? Então aqui vamos lá, gente. Deixa eu apagar aqui e apagar aqui também. Como que é esse processo de automatização? É o batch, que a gente acha aqui, ó, em File, Arquivo, Automate e Batch aqui. Bom, tem algumas informações que a gente tem nessa janela. A primeira, essa janela aqui, Play, né, essa minha Play aqui. Aqui vocês vão escolher qual action que vocês vão querer
aplicar no processo. No caso aqui, vamos começar com a tons de cinza. Então a gente vai ter aqui, selecionado aqui, a gente criou o modelo 01 e tons de cinza, tons de cinza. Nisso daqui, esse source é a fonte, ou seja, a pasta onde estão as imagens originais. Aqui, imagens, tá? Onde estão as 5 imagens lá originais que eu tenho. Select folder, tá? Ele está aqui, imagens. Aqui, essa caixa de erro, o que quer dizer? Se der algum erro na hora de converter a imagem, ele está avisando que ele vai parar o processo para te avisar do erro. Ou você pode escolher a opção log errors to file. O que quer dizer isso? Que ele vai pegar esses erros e vai criar um arquivo .txt, um arquivo de WordPad, de bloco de notas, e vai, se eu clicar aqui, ele vai pedir aonde eu salvo esse arquivo. Para quê? Para que depois que eu terminar o processo, eu abra essa pasta e se tiver algum erro, ele vai estar lá as imagens que deu erro. Então, eu vou deixar aqui Stop for Errors, para não ficar salvando nada. E aqui esse destination é a pasta de destino, onde eu vou salvar essas imagens que vão ser, nesse caso, convertidas em tons de cinza. Então aqui, ó, é só selecionar, eu vou vir aqui em Actions, tons de cinza, selecionar, tá aqui, ó, tons de cinza. E eu vou deixar essa opção marcada aqui, Override Action, tá? E aqui é o nome do arquivo, file name. Aqui, gente, a gente consegue ter um exemplo aqui que ele vai mudando conforme a gente seta aqui os parâmetros. É como vai ser salvo o nome do seu arquivo. Tá? Você só pode salvar ele com o nome original do documento. No caso, a gente tem a imagem que é Adventure e o número, ele vai salvar esse número, esse nome. Eu posso salvar por um número qualquer, que ele vai começar, por exemplo, aqui salvar a imagem 1, imagem 2, imagem 3. Se eu tiver 5 imagens, ele vai salvar, por exemplo, do 1 ao 5. Ou eu posso colocar aqui, ó, nessa questão do número, para que número ele vai começar a salvar. Então, ao invés de começar do 1 ao 5, eu posso colocar aqui que eu quero que salve do 42 e ele vai salvar 5 para frente, tá? Até o 47. Então, eu consigo setar tudo isso aqui, tá? E aí, número, eu posso salvar com a data do ano, tal, uma letra. Tem várias opções aqui. Vocês podem colocar que vocês querem um número com uma data de ano aqui, com, sei lá, o documento, o nome do documento, com a extensão. Então vocês podem ir combinando isso aqui, tá, gente? É como vai ser salvo, né, o nome do seu arquivo. Eu vou deixar aqui document name, extensão, e aqui, se eu não quero isso, é só um nome aqui embaixo que ele apaga, tá? E aí agora, gente, é só clicar OK, que ele vai automatizar todo o processo e salvar as imagens para vocês na pasta, certo? Então vamos lá. Olha só, ele está abrindo todas as imagens, salvando e fechando para a gente na pasta. Então se a gente vier aqui em tons de cinza, ele salvou as 5 imagens em tons de cinza para a gente, sem a gente ter que ficar abrindo, clicando play da action e salvando, abrindo, clicando play action e salvando. Ele fez isso automaticamente para a gente. Se eu tivesse nessa pasta aqui, imagens, se eu tivesse aqui 200 imagens, ele ia salvar as 200 imagens aqui dentro do tons de cinza. No caso, a gente escolheu para salvar com o nome do arquivo original. Ele está salvando com o nome do arquivo original. Então isso também sempre prestar atenção, tá, gente? Se o nome do arquivo original é o nome que vai ser salvo, então sempre que salvar uma imagem, prestar atenção no nome, tá? Aqui é o nome que eu baixei do Pixabay, mas sempre se preocupar com o nome, porque aqui ele vai salvar, no caso, o nome do documento original, é esses daqui, e ele salvou aqui para mim as 5 imagens. Então se eu tivesse, tem as 5, se eu tivesse 200, se eu tivesse 1000 imagens aqui, ele ia fazer todo aquele processo automatizado aqui e salvar da minha fonte aqui de imagens para a pasta aqui que eu selecionei de destino. Então essa ferramenta Batch
junto com a action. Eu preciso criar uma action para ele executar, né? Aqui na automatização que a gente viu. Então a gente vai fazer mais um modelo aqui, que eu vou fazer essa outra imagem aqui que a gente tinha o logo. Então a gente vai vir também aqui, ó, em File, Automate aqui e Batch aqui. Aqui eu vou mudar, porque eu não quero mais a action de tons de cinza, eu quero o modelo 01, que é aquela com moldura. A pasta de origem é a mesma, é a pasta imagens, então eu consigo usar a mesma pasta de origem para várias actions, desde que eu tenha pastas de destino diferentes, tá, gente? Se eu colocar, posso colocar nessa tom de cinza, posso, ele vai salvar, só que ele vai sobrepor o nome delas, já que eu estou salvando com o nome do documento. Então, aqui eu vou trocar a pasta, tá? Eu vou colocar aqui em postagens, que é outra pasta que eu tinha criado. E aqui eu vou deixar o nome do documento e a extensão dele normal, não vou alterar isso. E aqui vamos lá no OK. E aí vocês estão vendo que ele está processando, como tem mais etapas, ele está executando as etapas e fechando as imagens e pega outra na sequência. E vamos lá ver o resultado, tá, gente? Aqui, postagens. Mais uma vez, tá, pessoal? Aí ele executou todos os processos nas 5 imagens sem eu ter que ficar abrindo, né? E sem aquele inconveniente de, como eu salvei com o nome postagem 01, ele ir sobrepondo os arquivos postagem 01, postagem 01. Então, desse jeito aqui, a action é bacana, é legal, sim, mas ela tem esse inconveniente de ou você ter que salvar uma por uma, né? Porque se você automatizar, gravar até a parte de salvar, ele vai salvando por cima com o mesmo nome. Então, você tem que gravar até antes de salvar e aí um por um ir salvando depois que ele faz o processo. Ou você usa aqui File, né? O Automate aqui, Batch, que você consegue automatizar isso, né? Você seta aqui a action que você precisa usar, a pasta de onde estão suas imagens originais aqui, como você vai querer ver se tiver algum erro, a pasta de destino, deixa essa opção Override Action aqui marcada. Aqui você consegue configurar o nome do arquivo e OK, e ele vai executar para você todas essas configurações, tá, gente? Então, mais uma vez, a gente consegue fazer então actions com todos os processos. Se eu quisesse fazer uma action aqui, por exemplo, essa imagem está em 1600. Se eu quisesse fazer uma action para reduzir todas as imagens daquela pasta, por exemplo, para 800 pixels, né, eu consigo gravar e reduzir as imagens. Então, é uma action bacana para vocês saber, né, que tem essa ferramenta, como usa essa ferramenta, tá? E o mais importante que eu acho que talvez muita gente não conhecesse é essa parte aqui da automatização, o batch aqui, tá? Então, aqui eu consigo automatizar o processo, né? Escolher a action que eu criei lá aqui e automatizar o processo. Escolher uma pasta de fonte das imagens, uma de destino e ele vai fazer tudo isso para mim só com um clique. Se eu tivesse que fazer com a action, ia já ser rápido, apesar de eu ter que salvar uma por uma. Sem a action ia demorar muito tempo, porque eu ia ter que fazer todos os parâmetros, fazer todos os passos. Então são maneiras da gente aqui automatizar nosso trabalho. Em algumas situações não vai funcionar, mas em situações, por exemplo, de conversão de cor, redimensionamento de imagem, funciona bacana, né? Se você tem um template para aplicar, no caso ali a gente fez da postagem aqui, funciona bacana e agiliza bem o trabalho de vocês, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Eu vou deixar lá a pasta com as imagens para vocês no Google Classroom. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, né? Espero que vocês gostem aí do conteúdo da aula. E é isso, gente.
É uma ferramenta bem útil e que a gente utiliza bastante em várias situações no dia a dia nosso aqui dentro do Photoshop. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.